Galera, e como é que a gente refatora esse código aqui para ele seguir uma arquitetura limpa? A base da arquitetura limpa, ela fala em separation of concerns, a separação de responsabilidades. Então, tá muito claro aqui que acessar um recurso externo, uma API externa, não é responsabilidade da tela. Se lembrarmos daquele desenho da aplicação, ela não deveria estar acessando coisas externas a ela diretamente. Como é que a gente faz isso então? Criando um teste, que eu vou chamar aqui de Search Pokémon Gateway, que é um padrão de projeto para acesso a APIs e dados externos. Tá falhando porque eu salvei aqui e não tem nenhum teste, ele está rodando teste já, tá? Então, o que esse teste vai fazer? Ele vai transferir aquela lógica de retornar um Pokémon que está na tela para uma classezinha que só lida com isso. Então, should return Pokémon's ID. O que ela vai ser? Nós vamos instanciar esse gateway. Vamos só mandar criar essa classe para parar de dar esse erro. A gente está jogando essa classe aqui na raiz do projeto, mas depois, com o tempo, ela vai ser transicionada e refatorada e movida para o seu local correto. Aqui é só para a gente mesmo fazer a extração, tá? Para entender essa separation of concerns da arquitetura limpa. Isso aqui é um export default class para a gente conseguir importar aqui. Uma vez importado, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um wait gateway by name passando um Pokémon existente, um Pichu, por exemplo. Isso aqui vai retornar um ID. E nós vamos criar esse método aqui para parar de reclamar, declare, salva aqui, ele é um... Não é um promise, like, ele é um... Aqui a ideia se perdeu, ele é um promise de number, certo? By name, cujo argumento é nome, name. E além disso a gente espera que o ID seja 172, porque eu já decorei. Agora o teste não está falhando por problemas de compilação e de transpilação, mas ele está falhando pelo motivo errado. Nós esperávamos ter 172, mas ele está dando aqui que o método não está implementado. Então, só para ele falhar pelo motivo certo, vamos colocar aqui que esse método retorna async e ele retorna 0. Agora está falhando pelo motivo certo. Esperávamos um 172 ali, mas está vindo 0. Claro, essa é a implementação. Como é que a gente corrige? Cara, é exatamente o que a tela está fazendo, certo? Só que através desse gateway. Então a gente vem aqui e dá um return response.data.id. Tá errado aqui. Aqui é name. Com falha de compilação. Tá passando, né? Então esse teste aqui, ele esperava que ao passar o nome Pichu pro gateway, ele retorne 172. Tem outro caso lá na tela, que é quando o Pokémon não existe, certo? É o nosso famosinho Pichuleco aqui. Então, se nós passarmos o Pichuleco, nós vamos querer que... Nós esperaremos que esse cara aqui seja rejeitado com um erro. E esse erro a gente quer uma mensagem um pouco mais bonita do que aquele request failed due to 404, alguma coisa nesse sentido. A gente quer dizer aqui, cara, o Pokémon Pichuleco not found or does not exist. Aí depende de como você quer. Isso aqui não existe, né? Não tem ID para um Pokémon que should return error when Pokémon is not found. Alguma coisa nesse sentido.
E olha que interessante, queríamos uma mensagem um pouco melhor tratada, mas está retornando aquilo lá do Axios, né, da API. Então a gente vem aqui e a gente tenta retornar, mas a gente faz uma captura de um erro. E se esse erro tiver na sua response, isso aqui é coisa do Axios, né? Um status de 404, a gente sabe que foi porque não encontrou esse Pokémon. Então a gente pode colocar uma mensagem um pouco melhor aqui. Pokémon Pichuleco not found, e aqui fazer uma interpolaçãozinha com o nome do Pokémon que foi passado. O teste está passando. Tem aqui o vermelhinho ainda, porque se você perceber, aqui tem um return e aqui tem um error apenas numa cláusula if. Então ele não está... E se não cair nenhum desses dois, o que é que esse método retorna? Ele não sabe o que retorna, certo? Então é por isso que ele está aqui. Mas eu vou deixar assim de propósito por enquanto, tá? Nós poderíamos ter um outro teste aqui que seria, sei lá, bater numa API inexistente aqui, enfim, forçar um erro para que a gente caísse aqui nesse erro default. Então eu não vou criar o teste para isso agora. E só vou fazer ele retornar aqui, então, e.message como o default dele aqui. Tá? Beleza, então agora a gente conseguiu cobrir os dois casos principais. Lembra que no teste original tem 4 casos de teste, mas é porque esses últimos dois aqui são coisa de tela. Deveria limpar o ID e até aqui deveria limpar a error message. Então isso aqui é coisa de tela, não é coisa dessa regra do gateway. O gateway ou ele retorna um Pokémon existente e retorna o ID, ou ele dá um erro. É isso que o gateway faz, tá? Então a gente começa a limpar esse cara aqui. Tira o Axios daqui. Tira o Axios daqui. Aqui fora a gente tem um search Pokémon Gateway do tipo search Pokémon Gateway, é um new search Pokémon Gateway. Esse cara aqui não está sendo usado, mas ele vai ser usado aqui. By name, quem que é o name? É aquele Pokémon name search.value. Isso aqui é um await. E aqui ele está tentando colocar um número num string, né? Então daria para fazer uma jogadinha aqui que é o seguinte: const id é igual a string isso aqui. Funciona isso aqui no como é que faz a conversão de uma string mesmo de TypeScript? Eu não quero fazer isso aqui. Isso aqui é medonho. Deve ser assim. Deve ser. Então percebam. O teste de integração de tela lá, ele está passando com a alteração aqui. Qual foi a nossa vantagem aqui? A tela não conhece mais detalhes da infraestrutura, detalhes do framework Axios, acessando um recurso externo. Só que isso ainda não está 100% legal, por dois motivos. Não existe uma inversão de dependência aqui, ou seja, se por algum motivo esse site aqui cair, o nosso teste vai falhar. Então imagina que isso aqui seja um ambiente de desenvolvimento seu, né, onde você vai ter aqui alguns ambientes de teste para você bater. Só que às vezes para um pipeline você quer uma coisa mais rápida, certo? Você não quer que isso aqui fique batendo num servidor de fato rodando. Então esse é um problema. E o segundo problema é que esse gateway ele ainda está completamente dependente de Axios.
Então isso aqui vai ser resolvido na próxima aula.